Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro vídeo de 2021 no canal e a gente vai falar sobre o Evangelho no Lar. Muita gente em 2020 recorreu à espiritualidade para se manter são, para se manter, acho que a palavra é essa, para se manter são, né? Manter a mente sã, o corpo são, o espírito são, nesse momento de pandemia que a gente ainda está vivendo. Então, se você precisa sair, usa máscara, se respeita, respeita os outros, porque isso é muito importante. Bem, se você já faz o Evangelho no Lar, já pratica o Evangelho no Lar, seja sozinho ou com a família, coloca aí nos comentários como que você faz, se faz exatamente como eu faço e as dicas que eu vou dar aqui, ou se você faz diferente, mostra pra gente também a forma como você realiza o Evangelho no Lar aí na sua casa. Olá, gente! Então, para quem não me conhece, 2021 começando, meu nome é Thaisa Costa, estou aqui me aventurando no YouTube para falar um pouco sobre espiritualidade. E hoje eu vou falar sobre o Evangelho no Lar, que é um momento nosso, muito nosso, com os espíritos de luz, um momento nosso com Deus, um momento nosso de estudo. E o mais legal, é que a gente pode ter esse momento dividido em família. Na verdade, é o que se pede do Evangelho no Lar. Quanto mais pessoas da sua família tiver reunida, é melhor. Mas se não tiver, não tem problema. Ah, só eu que quero fazer, o restante da minha família é de outra religião, não gosta, não quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo bem, né? É aquele momento seu. Bom, a primeira dica que eu dou é, anotem aí, fazer sempre no mesmo horário o Evangelho. Ah, mas eu chego, eu trabalho até tarde, tem dia que eu trabalho até tarde, tem dia que eu vou encontrar com os amigos. Não tem problema, é um dia na semana, sempre no mesmo horário. Veja o dia que geralmente você não trabalha até tarde. Veja o dia que geralmente você não vai encontrar com os amigos ou que não vai ter nada para te tirar desse caminho, desse momento que é seu, né? Uma coisa que é muito importante, que o Evangelho no Lar ensina muito, é a disciplina. Então você tem aquele momento, aquele período de tempo que você vai se dedicar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito importante. Então o Evangelho no Lar é um estudo? Não somente, ele é também uma oração. É um momento de introspecção, é um momento que você está ali com você e com a espiritualidade amiga. Por isso é importante estar sempre no mesmo horário, porque se torna um compromisso seu e deles, tá? Seus guias, seus protetores. Quando você está em sintonia com o mais alto, você atrai coisas boas também para dentro da sua casa, porque você está emitindo luz. Tem várias coisas que a gente faz no culto no lar, mas vamos por partes, tá? Então a primeira coisa que você precisa é definir um horário e um dia da semana. Posso fazer mais que um dia? Sim. No começo da pandemia, que estava tudo muito pesado, muito carregado, eu com a minha mediunidade muito aflorada, eu achei importante fazer o culto no lar todos os dias. Hoje eu já retornei ao dia da semana, que é a terça-feira, que é o dia que eu elegi para fazer o culto no lar aqui em casa. Então, como que eu faço? Então, definido o horário, definido o dia, eu escolho, obviamente, tem que ter o Evangelho. Ah, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo em livro. Tem online, gratuito, é possível adquirir, ler, enfim. E eu gosto muito desse livro para ler antes, que é o Vinha de Luz. Vocês estão vendo tudo ao contrário, né? Porque eu tô com a câmera de frente, que eu tô gravando sozinha. Vinha de Luz, ele é do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E ele é um livro muito bacana. O ideal é que esse livro, que seja lido antes do Evangelho, ele tenha histórias curtas. Esse aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver, acho que não por causa da luz, ele tem uma folhinha de história. Então ele pega um versículo da Bíblia, a Bíblia que todos conhecem, que que várias religiões utilizam. Então ele pega um versículo da Bíblia e tem uma fala ali, um comentário sobre aquele versículo de Emmanuel. Emmanuel traz sempre muita luz, muita verdade em tudo que ele coloca ali o seu comentário. Então ele traz comentários que fazem a gente refletir. Por isso que eu falo que é também um estudo.
né? Então, qual é o objetivo? Você primeiro lê esse livro ou um outro que você eleger, e aí você que faz aí na sua casa, coloca nos comentários qual outro que você utiliza. O meu, esse aqui, ó, já tá acabando, então tô precisando de dicas, por favor, deem dicas. E acabou de ler, você começa a refletir sobre isso. Por que é legal fazer com mais gente? Primeiro, existe até um motivo físico, que depois eu vou trazer aqui esse bate-papo sobre isso. Existe um motivo físico para ter aquele famoso onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Vamos falar sobre isso em algum outro vídeo do canal, vou preparar um vídeo legal para falar sobre isso. E porque é bacana a gente poder dividir com o outro o que a gente entendeu daquele capítulo, né? O que a gente entendeu daquilo. E o mesmo eu faço com o Evangelho. Geralmente, eu abria em uma página aleatória. Mas como também desde o começo da pandemia eu comecei a fazer todos os dias e eu queria muito estudar mesmo o Evangelho, eu comecei a seguir desde o comecinho e estou aqui mais ou menos na metade do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem problema, você pode ler do começo até o final, você pode ler abrindo páginas aleatórias, porque não é uma sequência. Da mesma forma que a Bíblia não é uma sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo também não é. E ele traz essas explicações. Então tem a explicação dos Espíritos sobre aquela citação do Evangelho. Tem a explicação, tem cartas. É muito legal. No final tem preces, tem várias orações. Às vezes a gente fica na dúvida, eu não sei o que eu vou rezar, eu não sei como falar. Eu sempre acho que oração é um bate-papo, então é você conversando com Deus, é o seu coração. Mas às vezes tem gente que não consegue assim tão facilmente. Então aqui no final tem preces muito bacanas, muito bonitas até, de palavras muito fortes, que fazem a gente refletir. Eu acho que o grande lance do Evangelho no Lar é exatamente isso, a gente poder parar um momento e refletir. Refletir sobre o que a gente está lendo, refletir sobre o que a gente está vivendo, trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque senão fica só na questão das ideias, no mundo das ideias, e não é assim que precisa funcionar. Se não servir, se o Evangelho não servir para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tem coisa errada aí. Então a gente precisa se identificar ali, sabe? Aí esses dias alguém me perguntou assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender o que está falando ali, porque são palavras mais antigas e tal. Eu tenho uma dica que é muito legal. Existe o Evangelho, procura aí na internet, existe, acho que no YouTube mesmo tem o Evangelho falado, gente que narrou o Evangelho pra gente. E aí é muito bacana porque assim, você ouve com as entonações, principalmente para quem faz sozinho, é muito legal, porque você vai ouvindo com as entonações certinhas. E aí é uma história ali sendo contada. Então ajuda muito nesse entendimento. E, gente, não entendeu? Relê, sabe? Não tenha pressa para acabar. Não precisa ler um negócio grandão. Vou ler uma partezinha, depois na outra semana vou ler uma outra partezinha. E é assim que funciona. Não precisa ler tudo de uma vez, não precisa ter um espaço muito grande de tempo reservado para isso. Aliás, essa é a terceira coisa que eu vou dar de dica. Tenha um tempo para começar e um tempo para terminar. Em média, meia hora funciona, tá? Meia horinha ali funciona muito bem o culto no lar. Ele não pode ser muito extenso. Primeiro porque senão você também cansa. A verdade é essa, cansa. Porque você está liberando ali ectoplasma. Vou também fazer um vídeo sobre ectoplasma. Mas vou colocar aqui também o que é ectoplasma para ficar mais fácil de entendimento. E quando a gente libera ectoplasma, a gente cansa também, né? E é isso, a gente precisa ter disciplina. Chico, quando começou a mediunidade dele, quando ele aceitou o trabalho de médium dele, e Emmanuel veio falar com ele, né, que ele precisava divulgar fazer X livros, acho que na época, logo que ele falou, era 30 livros. E ele falou, mas o que eu preciso? Aí o Emmanuel falou assim, em primeiro lugar, disciplina. Foi o segundo lugar, disciplina, e o terceiro, disciplina. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender para fazer o Evangelho no Lar é ter disciplina, né? Horário para começar, horário para terminar,
os livros certinhos, um lugar tranquilo, seguro, calmo, dentro da sua casa. Se você vai fazer sozinho, de repente toda a família vai estar na sala, tumultuado, faz no seu quarto, fecha a portinha, faz no seu quarto. Se você vai fazer com a família toda, a sala é um ótimo lugar, tem ali uma mesa, senta todo mundo em volta da mesa, com muito respeito a tudo que está fazendo, né? Troca informações, eu entendi isso, eu entendi aquilo, troca um com o outro, não fica achando que só o que você entendeu é o certo, porque quando a gente faz com mais gente, várias pessoas entendem coisas diferentes e essa troca pode ser muito legal, porque de repente uma pessoa tem uma visão que você ainda não tinha tido. E até quem faz sozinho vai entender que ao longo do tempo, às vezes a gente pega a mesma passagem e a gente entende coisas diferentes, porque a gente vai descobrindo outras coisas, né? O legal de quando a gente expande a nossa consciência é exatamente isso. Cada dia que passa, a gente é uma pessoa nova, a gente é uma pessoa diferente. Então, a gente entende aquela mesma leitura de formas diferentes. Então, cada um na sua casa pode estar passando por uma situação e tem uma idade diferente, né? Tem histórias de vidas diferentes. Então, pode trazer conteúdo rico para esse momento. Então, a gente precisa respeitar o outro, respeitar a opinião do outro. Não é um momento para discussão, para debate acalorado. É um momento para a gente se unir em prol de um estudo da espiritualidade. Tem tanta coisa rica aqui, né? É tão importante. E aí, por último, mas não menos importante, que é a nossa quarta dica, tenha uma água, pode ser um copo d'água, pode ser uma garrafa d'água se for mais pessoas. Eu coloco, inclusive, a água do Tio Zui e da Zoé, que são meus cachorros, para que ela seja fluidificada. Ah, mas a água fluidificada não deveria ser só no centro? Não, você pode fluidificar a água em casa, até porque quem fluidifica a água não é você, né? É a espiritualidade. Então, se você está ali, no momento de oração, no momento de reflexão, em prol do bem, em prol de fazer o bem, a espiritualidade está ali também, né? E ela vai também fluidificar a água que você pode tomar ou naquele momento ou durante a semana, em pequenos goles durante a semana. Aquela água vai ser útil na sua vida. Não existe reforma íntima sem estudo. Então, a primeira forma de estudo que eu entendo da espiritualidade, no caso do espiritismo, é o Evangelho no Lar. Muitas vezes eu chamo de culto no lar, mas é Evangelho no Lar. E, enfim, chame de como você quiser. Mas esse momento é importante. E a partir daí também você acaba se interessando por novos livros, por outros estudos, e isso te traz muito benefício, muito crescimento. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. 2021 vai ter mais vídeo aqui no canal, eu prometo. Prometo arrumar sempre um tempinho aqui para vir aqui pra gente fazer uma troca. Quem quiser dar ideias, dar dicas de vídeo, aproveita, esse é o momento. Segue o canal, ativa o sininho. Quem quiser seguir meu Instagram também, que lá eu converso com mais frequência. É @ThaísaCosta com 2 T's. Thaisa.costa com 2 T's. É isso, gente. Feliz 2021 para vocês. Que esse ano a gente tenha muita coisa boa. Cada um tenha aí o que precisa, o que merece para evoluir, para seguir em frente, que venha logo essa vacina e que a gente possa voltar a se encontrar, a se abraçar, a sair sem máscara e mostrar os nossos sorrisos. É isso. Um beijo, até a próxima.